Confessou que devia toda a sua felicidade ao auxílio dele e pediu que ele continuasse a ajudá-lo. Quando chegou a Babilônia e deu essa grata notícia aos de sua nação, eles também deram graças a Deus por ele haver permitido que se restabelecessem em sua pátria, e passaram 7 dias inteiros em festas de regozijo. As famílias escolheram em seguida pessoas de sua tribo para que fossem levadas a Jerusalém e procuraram cavalos e outros animais para carregar as suas mulheres e filhos. Assim uma grande multidão de todas as idades e ambos os sexos, guiadas por aqueles que Dário havia posto à frente, fez toda a caminhada com incrível alegria, ao som de flautas e de timbales. O temor de aborrecer o leitor e de interromper o fio de minha narração não me deixará mencionar nomes em particular. Contentar-me-ei em dizer o seu número. Havia nas tribos de Judá e de Benjamim, da idade de 12 anos para cima, 4.628.000 pessoas. A multidão era seguida por 4.070 levitas e 40.742 mulheres e crianças. Da estirpe dos levitas, havia 128 cantores, 110 porteiros e 322 que serviam no santuário. 652 se diziam israelitas, rias, sem poder prová-lo, não foram reconhecidos como tais. 525 haviam desposado mulheres que eles diziam ser da descendência dos sacerdotes e dos levitas, mas os seus nomes não constavam das genealogias. 7.337 escravos caminhavam atrás deles, bem como 240 cantores e cantoras. Havia ainda 435 camelos e 525 cavalos ou outros animais de carga no transporte das bagagens. Zorobabel, de que falamos há pouco, era filho de Sealtiel, da tribo de Judá e da estirpe de Davi. Ele chefiava essa grande multidão, auxiliado por Jesua, filho de Josadaque, sumo sacerdote, Mardoqueu e Serebeu, escolhidos pelas outras 2 tribos. Os 2 últimos contribuíram, das próprias economias, com 100 peças de ouro e 5.000 de prata para as despesas dessa viagem. Os sacerdotes, os levitas e uma parte do povo judeu que estava na Babilônia, voltaram para morar novamente em Jerusalém, e os que lá ficaram os acompanharam durante uma parte do caminho e depois retornaram. 441. 7 meses depois, Jesua, sumo sacerdote, e o príncipe Zorobabel enviaram a toda parte convites aos de sua nação, para que se dirigissem a Jerusalém. Eles foram com grande alegria e, depois de construírem um altar, no mesmo local onde estivera o primeiro, ofereceram sacrifícios a Deus segundo o que Moisés havia determinado. As nações vizinhas viram isso com grande desprazer, por causa do ódio que lhe voltavam. Os judeus celebraram também nesse mesmo tempo a festa dos tabernáculos, segundo fora instituída anteriormente. Fizeram as oblações e os sacrifícios que se deviam fazer todos os dias, como também os dos sábados, das festas sagradas e das solenidades ordinárias. Os que haviam feito votos cumpriram-nos, oferecendo sacrifícios depois da lua nova do 7º mês. Começaram depois a trabalhar na construção do templo, sem lastimar a despesa necessária para o pagamento e a alimentação dos operários. Os sidônios enviaram, com bastante agrado, grandes vigas de cedro, que haviam cortado nas florestas do Monte Líbano e ligado umas às outras, fazendo-as flutuar nas águas do mar até o porto de Jope, como Ciro e Dário haviam determinado. Depois de no 2º mês do 2º ano lançarem os alicerces do templo, começaram, no dia 1º de dezembro, a construir a parte superior. Todos os levitas com 20 anos ou mais, e Jesua, com os seus 3 filhos e seus irmãos, e Cadmiel, irmão de Judá, filho de Aminadab, com os seus filhos, que haviam sido encarregados da direção dessa obra, nela trabalharam com tanto empenho e solicitude que a concluíram muito antes do esperado. Então os sacerdotes, revestidos de seus vestes sacerdotais, marcharam ao som de trombetas, enquanto os levitas e os descendentes de Asaf cantavam em louvor a Deus hinos e salmos compostos pelo rei Davi. Os mais antigos do povo, que haviam contemplado a magnificência e a riqueza do primeiro templo, considerando o quanto esse estava longe de igualá-lo e julgando assim a grande diferença entre a sua prosperidade no passado e a presente, sentiram tão profunda dor que não puderam reter as lágrimas e soluços.
O povo em geral, porém, ao qual somente o presente podia impressionar, não fazia tal comparação. Estava tão contente que as queixas de uns e os gritos de júbilo de outros impediam que se ouvisse o som das trombetas. 442. Essa notícia chegou até Samaria, e os habitantes dessa cidade vieram indagar o que se passava. Ao saber que os judeus, regressando do cativeiro da Babilônia, haviam reconstruído o templo, rogaram a Zorobabel, a Jesua, sumo sacerdote, e aos principais das tribos que lhes permitissem contribuir para aquelas despesas, dizendo que adoravam o mesmo Deus e que não tinham outra religião desde que Salmaneser, rei da Assíria, os trouxera da Chuteia e da Média para morar em Samaria. Todos de comum acordo responderam que não podiam fazer o que desejavam, porque Ciro e Dário haviam permitido que só eles, os judeus, reconstruíssem o templo, mas que isso não impediria que eles e todos os de sua nação viessem adorar a Deus, o que podiam fazer com toda a liberdade. Os chuteenses, pois é assim que chamamos os samaritanos, ficaram tão ofendidos com essa resposta que persuadiram os sírios e seus governados a empregar, para impedir a construção do templo, os mesmos meios de que se haviam servido outrora, nos tempos de Ciro e de Cambises, acrescentando que não havia um momento a perder, por causa da pressa com que os judeus trabalhavam naquela obra. Naquele mesmo tempo, Cisina, governador da Síria e da Fenícia, acompanhado por Sarabazão e por alguns outros, veio a Jerusalém e perguntou aos principais dos judeus quem lhes permitira reconstruir o templo, fazendo tão robustecido que mais parecia uma fortaleza, e também cercar toda a cidade com muralhas tão espessas. Zorobabel e o sumo sacerdote responderam que eram servidores do Deus Todo-Poderoso, que o templo fora outrora construído em sua honra por um de seus reis, que era um dos mais bem-aventurados príncipes do mundo, ao qual nenhum outro jamais se igualara em sabedoria e em inteligência, que aquele soberbo edifício fora conservado intacto durante vários séculos, que seus antepassados, tendo desgostado a Deus com os seus pecados, haviam permitido que Nabucodonosor, rei de Babilônia e da Caldeia, tomasse a cidade e a destruísse e incendiasse, bem como ao templo, depois de retirar dele tudo o que existia de mais precioso, e levasse o povo escravo para a Babilônia, que Ciro, depois rei da Pérsia e da Babilônia, ordenara expressamente, por cartas escritas a esse respeito, que se reconstruísse o templo e que depois de terminado, se levassem para lá os vasos sagrados que haviam sido dele retirados e que os confiara a Zorobabel e a Mitredate, seu tesoureiro-mor, que antes, para apressar a construção do templo, havia mandado abasar a Jerusalém, o qual então já lhe lançara os alicerces. Que desde então somente as nações inimigas haviam feito esforços para impedir os trabalhos, e que, como prova daquela afirmação, ele precisava apenas escrever ao rei, para que este lhe mostrasse nos registros dos reis precedentes se tudo não se havia passado como estavam dizendo. Cisina e os que o acompanhavam ficaram satisfeitos com essas razões, e não impediram a continuação dos trabalhos, mas indagaram antes da vontade do rei, e para isso lhe escreveram. No entanto, os judeus temiam que esse príncipe se arrependesse da permissão concedida, porém os profetas Ageu e Zacarias disseram-lhes que nada temessem, nem de Dário nem dos persas, porque estavam informados da vontade de Deus sobre aquele assunto. Assim, tranquilizaram-se e continuaram a trabalhar com o mesmo ardor. Os samaritanos ou chuteenses não deixaram, por sua vez, de escrever ao rei Dário, contando que os judeus fortificavam a sua cidade e construíam um templo que mais parecia uma fortaleza que um lugar destinado ao culto a Deus. E, para testemunhar ao rei o quanto aquilo lhe seria prejudicial, mandaram-lhe as cartas do rei Cambises pelas quais ele havia proibido a continuação daquelas obras, pois não as julgava proveitosas para o seu serviço. Quando Dário recebeu essas cartas e as de Cisina, mandou procurar os registros dos reis. Encontraram um deles no castelo de Ecbatana, na Média, onde estava escrito assim: o rei Ciro ordenou no primeiro ano de seu reinado que se construísse em Jerusalém um templo de 60 côvados de altura e outros tantos de largura, com 3 ordens de pedras polidas e uma da madeira que se encontra naquele país. Que se edificasse um altar naquele templo. Que tudo seria feito às suas expensas, que os vasos sagrados retirados por Nabucodonosor seriam levados para lá,
e que Abazar, governador da Síria e da Fenícia, e os oficiais da província tomariam o cuidado de mandar prosseguir a obra sem no entanto ir a Jerusalém, porque os judeus, que eram servidores de Deus, e seus príncipes deveriam assumir a direção.